Segundo Samuel, capítulo de número 7. Glória seja dada ao nome de Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 18. Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Queria agradecer a oportunidade do nome de Deus que nos abençoe. Segundo Samuel 7, a partir do versículo 18. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu servo, como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, e para fazermos estas grandes e terríveis coisas na tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses? E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será bendita a casa de teu servo. Amém. Podem sentar, querido. Se eu perguntasse, quem quer ser abençoado aqui, eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Afinal, tem uma coisa que todo ser humano quer, é ficar bem. E de preferência cada vez ficar melhor do que o que está no dia de hoje. Deus te abençoar com muita saúde, com uma família, com dinheiro, com ministério, com dons. E depois de tudo isso eu te perguntar se você quer ser abençoado, você vai continuar desejando que Deus te acrescente mais e mais e mais. Salomão, na sua sabedoria, disse que Deus pôs a eternidade no coração do homem para que assim ele tivesse temor diante de Deus, uma vontade de conquistar inesgotável. Lógico, quando a gente olha essa vontade, ela está presente no coração do homem que não tem o temor de Deus. O homem que não tem o temor de Deus no seu coração, que não conhece o Senhor, ele tem uma fome insaciável dentro de si por conquistas. Nós, como servos de Deus, também temos uma fome por conquistas, por bem-estar, mas essa fome não é insaciável. Afinal de contas, a nossa alma ela é saciada pela presença do Senhor que habita em nós. Então, o desejo que nós temos de conquistar as coisas existe, mas ele não pode ser um desejo insaciável. Então, examine o seu coração nesta noite, para a gente começar a palavra de hoje. Como é que estão os teus desejos de conquista? Porque se eles são para mim e para você um desejo insaciável, a gente precisa colocar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor,
tira o coração de pedra e me dá o coração de carne. É o coração de pedra que tem um desejo insaciável. Só tem uma coisa que nós podemos desejar de maneira insaciável. É a presença do Senhor. Nela você pode querer mais e mais e mais durante todos os dias da sua vida e não tem problema. E quanto mais dela você tiver, mais você vai ter vontade dele e nunca vai ser bastante e nunca vai te fazer mal. Agora as coisas dessa vida, elas têm que ser limitadas. Quando a gente olha para a passagem que lemos nesta noite, a gente está encontrando Davi, estabelecido como rei de Israel. E aí ele se propõe no seu coração de construir um templo para o Senhor. Ele olha o seu palácio já construído, ele olha para a sua vida que está confortável no palácio, para o reino que o Senhor lhe deu e que já estava estabelecido. E aí ele repara que a arca do Senhor ainda repousava numa tenda. E aí no seu coração tem um desejo de edificar um templo ao Senhor para que colocasse a arca do Senhor também dentro de um templo, dentro de um palácio. E naquela sua vontade de construir um templo ao Senhor, ele fala com o profeta e o profeta, sem orar a Deus antes, dá lugar para a carne e olha para o rei e diz assim: não, rei, faça tudo que vem no seu coração que Deus vai te abençoar. Aí o profeta vai dormir, deixa o profeta de canto, puxando ele pela orelha e diz assim: como é que você mandou Davi fazer tudo que estava no coração dele se eu não te dei o recado para falar uma coisa dele? Eita, Jesus! Agora você vai lá porque eu tenho uma palavra para Davi, mas não é a palavra que você disse para ele. Eita, meu Deus! Deus chega para Davi através do profeta e diz assim, imagina a cara do profeta, né? Porque Natan tinha intimidade com Davi, era próximo, chegando para o rei e diz assim: então, majestade, estava a conversar com o Senhor. É que eu te disse uma palavra aquele dia, sabe, mas Deus me disse que a palavra que ele tem para o Senhor não é bem aquela que ele disse. Deus mandou lhe dizer, e ele jamais pediu a alguém que edificasse para ele um templo. E porventura ele já pediu a alguém durante todo o tempo em que ele está com Israel que alguém edificasse um templo para ele? Deus se agradou do que ocorreu no seu coração, mas Deus mandou lhe dizer que não vai permitir a você que construa esse templo. Porque o Senhor, majestade, derramou muito sangue fazendo as guerras. Deus mandou lhe dizer que vai lhe dar um filho que vai lhe suceder no trono. Esse filho terá um reino de paz e este teu filho vai edificar um trono ao Senhor. Mas Davi, Deus lhe mandou lhe dizer uma segunda coisa. Deus mandou lhe dizer que vai lhe edificar uma casa. Deus mandou lhe dizer que vai lhe dar uma dinastia. Deus mandou dizer para você que, olha, aquilo que aconteceu com Saul, aquele que foi antes de você, que reinou, morreu ele, a sua família, não vai acontecer com você. Deus mandou lhe dizer que se os teus filhos e os teus descendentes guardarem a palavra do Senhor, durante todos os dias na face da terra, você vai ter um descendente que se assente sobre o trono de Israel, governando o povo do Senhor. E aí Davi se apresenta diante de Deus, nesse texto que nós lemos nesta noite. Ele entra na presença do Senhor para agradecer a Deus pelas promessas que Deus lhe tinha feito. Para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor iria fazer e por aquilo que ele já tinha feito. E aí ele começa a sua conversa com Deus, dizendo para Deus o seguinte: Deus, quem sou eu e quem é a minha casa para que o Senhor me trouxesse até aqui e me fizesse promessas como essa? Querido, olhe para Davi nesta noite, um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, e você vai encontrar um homem dizendo: Deus, eu não mereço estar aqui, eu não fiz por onde, eu não tenho méritos, e eu queria entender por que é que o Senhor escolheu um homem como eu, uma casa como a minha que não era digna, e falou coisas tão grandiosas e de promessas e da tua bênção de maneira tal. E se você olhar para Davi, você vai entender. Eu vou entender. Não há motivo nenhum que fizesse com que Deus me quisesse aqui nesta noite, e quisesse que você estivesse aqui nesta noite. E não há motivo algum
a Deus para olhar para a minha vida, para olhar para a sua vida e ter prometido aquilo que Ele te prometeu. Porque nós temos que olhar para Deus e nos humilharmos na presença dEle, como Davi se humilhou, dizendo: Deus, quem sou eu e quem é a minha casa, para que o Senhor me trouxeste até aqui e me fizeste promessa. Porque nós éramos como quem estávamos no chiqueiro, no charco do lodo do pecado, abandonado pela glória do Senhor, mas Deus, com a sua dignidade, o seu amor, a sua misericórdia, um dia foi alcançar a minha e a sua. E aí eu pergunto a você, como é que nós, sabendo de tal condição que temos, condição em que vivíamos, podemos entrar na presença de Deus e querer algo mais que não seja Ele? Porque esses dias estava lendo um livro e o autor dizia assim, que nós estamos muito preocupados em buscar as mãos de Deus e esquecendo de buscar a face de Deus. Porque a gente fica querendo muito aquilo que vem das mãos de Deus. A gente quer o milagre das mãos de Deus. A gente quer a bênção das mãos de Deus. A gente quer os dons da mão de Deus. E a gente esquece de olhar para a face de Deus. É verdade, meu Deus. Moisés saiu com o povo do deserto. E aí ele tinha visto a mão de Deus derrotar os deuses do Egito. Ele viu a mão de Deus calar todo o Egito. Quando você olha para Deus se encontrando com Moisés, ele diz assim: Moisés, eu vou fazer sinais, mas nem por uma mão forte Faraó vos deixará sair do Egito. Aí Deus diz assim: mas eu vou manifestar o meu poder no Egito. Amém. E Deus diz assim: olha, nem com mão forte ele vai tirar, ele vai deixar vocês sair de lá, mas eu vou com uma mão mais do que forte. Eu vou com uma mão poderosa resgatar o povo das mãos de Faraó. Amém. Moisés tinha visto as mãos de Deus operando no Egito e resgatando o povo. Aí ele entra no Egito e aí ele começa a ver a mão do Senhor manifestando-se no meio do povo. Maravilha. Mas chega um dia que ele olha para Deus e diz assim: Deus, eu quero ver a tua glória. Moisés olhou para Deus e diz assim: olha, Senhor, eu estou vendo as tuas mãos nos abençoando, eu estou vendo as tuas mãos enviando providência, eu estou vendo as tuas mãos libertando a gente do inimigo, da opressão, da escravidão, mas eu não me contento com isso, Senhor. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero algo mais de ti. E eu pergunto para nós nesta noite, o que é que nós entramos neste lugar com anseio no nosso coração? Nós entramos aqui querendo os milagres de Deus, a libertação de Deus, a providência de Deus, ou nós estamos aqui como Moisés: Senhor, eu já tenho visto a tua libertação, eu já tenho visto a tua providência, mas eu quero a tua face, eu quero a tua glória, eu quero mais a tua presença, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque no versículo de número 29, Davi diz assim a Deus: Senhor, sê pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Aleluia. Veja que Davi diz assim: Senhor, eu quero que a bênção que o Senhor vai dar à minha casa sirva para que ela permaneça para sempre diante de ti. Davi não pede bênção para que ele possa desfrutar uma vida terrena. Ele não pede bênção para que o reino fosse um reino próspero. Ele não pede a bênção de Deus para que ele pudesse criar um nome em toda a face da terra. Mas ele diz: Senhor, ser servido agora de que a tua bênção que vai estar sobre a minha casa, a casa do teu servo, sirva para que nós possamos permanecer para sempre diante de ti. Amém. Quando você olha para a promessa de Deus a Abraão, Deus diz assim: eu tenho visto Abraão que ele vai ensinar o seu filho e aos seus filhos depois dos seus filhos, para que eles guardem a minha palavra e permaneçam para sempre diante de mim, para que eu possa cumprir a Abraão tudo aquilo que eu tenho dito ao seu respeito. Amém. E aí eu pergunto a você nesta noite: o que é bênção?
minutinho no seu coração, o que é bênção? Quando você ora a Deus e fala, Senhor, me abençoe, o que é bênção para você? O que vem ao seu coração quando a palavra bênção surge no culto, surge no louvor, surge na oração, na palavra? Qual é o significado? O que significa bênção para você? Quando nós olhamos para o hebraico, o original em que o texto foi escrito, a palavra bênção, que é bará no hebraico, ela tem raiz no significado de ajoelhar-se, submeter-se e honrar o superior. Sabe o que é que o escritor que escreveu o Antigo Testamento estava dizendo assim? Olha, ser um homem abençoado, ser uma mulher abençoada, é alguém que se ajoelha diante de Deus, que se submete a Deus, é alguém que honra a Deus. Isso é ser alguém abençoado. Então, eu não sei quais dívidas você tem. Eu não sei qual é a enfermidade que possa estar assolando a sua vida, a sua casa ou a sua família. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta, mas eu sei que se Deus te deu a condição de nesta noite estar aqui, se ajoelhar em oração, se submeter a ouvir a palavra do Senhor, em honrar aquele que está aqui, adorando e bendizendo ao seu nome, você é alguém abençoado por Deus. O irmão disse que ele é um milagre nas mãos de Deus. E quando eu ouço dizendo isso, eu sei que ele está dizendo isso porque ele se lembra do lugar em que ele estava, de onde ele saiu, de onde ele está hoje. Eu me lembro de que quando eu vim para a fé, uma vez eu conversava com um irmão que era ex-usuário de droga, ex-ladrão, que tinha passado 4 anos no presídio. E um dia a gente estava conversando acerca da obra de Deus, da nossa vida, tudo. E quando eu vim para a igreja, já faz 15 anos, 16, foi no interior de Minas Gerais, a igreja da Assembleia de Deus tinha alguns costumes mais rígidos. Quer um exemplo? A gente não podia jogar bola. E o sonho da minha vida era ser jogador de futebol. E eu lembro que eu fui batizado na igreja batista. Minha mãe começou a congregar na Assembleia, batizou na Assembleia. E quando ela veio para a Assembleia, ela me levou na marra. Eu não queria vir para a Assembleia. Eu congregava na Batista, estava feliz na Batista. Mas minha mãe disse assim, meus filhos ficam aonde eu estiver. Eu estou lá, então vai todo mundo para lá. E aí eu cheguei na igreja, não lembro o que aconteceu com os irmãos, se estiver contando, conto de novo. Eu não tomava ceia, porque eu tinha aprendido que a gente tomava ceia quando a gente está em comunhão com Deus e com a igreja. E se depender de mim, eu pulava no pescoço do pastor e da esposa dele e enganava os dois. Eu não queria estar lá. Aí eu não tomei ceia, fiquei sem tomar ceia. Aí minha mãe ficou brava. Aí eu fazia aula de violão com o pastor da igreja batista, ela me proibiu porque ela achava que era o pastor da igreja batista que estava fazendo a minha cabeça. Sei que Deus trabalhou no meu coração, depois de 6 meses eu estava buscando o batismo do Espírito Santo. Deus mudou assim, de um jeito. E aí quando foi para a minha filiação acontecer, porque a gente é recebido por aclamação quando vem de outra igreja, o pastor disse assim para mim e para o meu irmão, que também era batizado na Batista, disse assim, olha, para que vocês sejam membros aqui, vocês não vão poder mais jogar bola. Aqui, crente não pode jogar bola. Eu concordei. Meu irmão olhou para o pastor, eu lembro como se fosse hoje, ele sentado assim, e eu e meu irmão na frente dele, ele disse assim, pastor, se Jesus quiser que eu pare de jogar bola, ele vai ter que quebrar minhas 2 pernas. Eu não vou parar de jogar bola. E ele não parou, joga até hoje. Mas eu parei. E aí, quando eu parei de jogar bola, meu pai ficou louco da vida. Sabia que eu gostava muito de jogar bola. E tem algumas coisas que Deus faz, irmão, que a gente não entende. Pensa num menino perna de pau. Multiplica por 10, eu ainda ganhava dele. Meus pais moravam numa chácara e meu pai fez um campinho de futebol pra gente, todo gramadinho, bonitinho, e lá em casa éramos 4,
Então era sempre aquele futebol que tava, era 2 contra 2 e a gente se acabava de jogar e de brigar e de dar canelada um no outro. E aí, a gente jogava, meu pai tinha um envolvimento com o pessoal de futebol, a gente jogava as partidas e eu lembro que uma vez o time perdeu e jogaram a culpa da derrota em mim, porque eu tinha jogado muito mal. E eu lembro que eu ajoelhei ao pé da cama, nessa época eu estava na Batista, e aí eu fiz um voto com Deus. Eu disse assim, Deus, se o Senhor fizer de mim um jogador de futebol, o salário que eu ganhar a minha vida inteira, 50% eu vou dar para a igreja. Os irmãos podem não acreditar, mas eu fiquei bom da noite pro dia. É um negócio assim que eu não consigo explicar, não consigo. Eu sei que eu comecei a jogar muito bem. Eu era o único adolescente que jogava no campeonato municipal da cidade, que só tinha adulto. Aí, Deus me firmou na Assembleia. Depois que Deus me firmou, tinha um teste marcado para a gente ir para a escolinha para ir para o Cruzeiro. E eu não queria fazer o teste. Meu pai falou assim, você vai fazer. Eu lembro que eu pensei, meus pais moram numa chácara, como eu disse para os irmãos, e lá tem um desnível de terreno. Então quando meus pais construíram a casa, a gente fez a nivelação. Então do telhado até o chão tinha uma distância alta. Eu pensei o seguinte, eu vou subir no telhado, eu vou pular lá embaixo, vou quebrar as pernas só para não jogar o jogo. Depois Jesus me cura, né? Depois eu pensei bem, eu falei assim, mas vai que eu pulo, quebra as pernas e Jesus não quer curar depois. Vai dar bom. Aí a gente foi fazer um treino pro negócio, eu sem querer fazer o treino, e eu lembro que a gente estava jogando um campeonato, e aí teve a primeira partida da final, eu decidi parar de jogar bola, meus pais deixaram. Na primeira partida da final, o nosso time nunca não tinha perdido uma partida. Perdemos na primeira partida da final. Aí minha mãe falou assim, você vai jogar na segunda partida. Eu digo assim, eu não quero jogar. Eu digo assim, e se a senhora me colocar para jogar, o time vai perder. Aí ela olhou para mim e disse assim, se o time jogar e perder, você leva uma surra depois. Porque eu era o capitão do time e eu era a base da zaga. Aí o time, eu não joguei, o time perdeu. E aí a culpa da derrota ficou toda em cima de mim. Fomos, jogamos a partida e o time não perdeu. Terminou 0-0 o jogo. Mas como tinha perdido a primeira partida da final, perdeu para perder o campeonato. Quando acabou, a gente entrou no carro, minha mãe estava fumando de raiva. Aí teve o teste. Quando a gente foi fazer um teste, não foi proposital, eu lembro que teve uma bola cruzada na área e eu pulei muito alto para cabecear a bola. E aí eu caí e meu pai falou assim, não adianta tentar se machucar, porque você vai jogar de qualquer jeito. Aí teve o teste, eu joguei o teste. No final, o pai falou, foi escolhido fulano, cicrano, beltrano, e eu estava escolhido. Só que Deus tem o jeito dele de trabalhar. Meu pai me obrigou a jogar a partida, Deus deixou. Mas na hora que eu passei, Deus não deixou ele me mandar para a escola. Ele falou, pastor, eu falei, eu não quero ir. Eles respeitaram, eu não fui. Estou dizendo isso aos irmãos porque aí aconteceu aquilo tudo e quando a vida passa, a gente olha para algumas escolhas que a gente fez no passado. E eu vou dizer a você, eu não me arrependo em nada do que aconteceu. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Quando eu olho para tudo que eu vivi nos últimos 16 anos, eu entendo, pelo que Deus me fez passar, a maneira como Ele me estruturou e me estruturando, que se eu estivesse no caminho do futebol e tivesse ganhado dinheiro, tivesse ganhado fama, eu não estaria na casa do Senhor hoje. Estou dizendo isso a você porque a bênção de Deus, às vezes, não é aquilo que a gente pensa que é o que a gente quer. Às vezes nós temos sonhos, temos projetos, a gente sonha e deseja, e Deus tem outro caminho para a gente. Sabe uma coisa que durante muito tempo eu perguntei a Deus o que tinha sido, aí eu parei de jogar futebol. Quando eu contei para os meus amigos, ninguém acreditou, todo mundo sabia que eu era louco no futebol. Assim, na minha casa tinha um campo, então eu jogava bola, estudava de manhã, à tarde, à noite. Quando era horário de verão, eu jogava bola até às 8 da noite, eu passava o dia inteiro jogando bola. Na época de final de semana que não tinha aula, eu jogava a partida de 90 minutos, de manhã jogava outra à tarde, e depois jogava outra no final da tarde. Jogava 3 partidas num dia. E aí um dia, estou no culto, tinha parado com o futebol, meus pais respeitaram muito o culto, com muita tristeza. Veio uma irmã de fora, que era da Bahia, pregar.
E eu estava na porta da igreja, eu tinha 14 anos na época. Ela chegou assim, abriu a minha mão e disse assim: Deus está te dando um presente, tome. E durante muito tempo eu perguntei a Deus que presente que era aquele. Orei, até que Deus me disse que o presente que Ele me deu naquele dia foi o dom da palavra. Aleluia! Porque Glória a Deus! se você pensar, é uma confusão, porque eu fiz um voto com Deus no futebol. E Deus ouviu o voto, eu tenho certeza que Ele ouviu, porque eu era muito ruim, eu fiquei bom muito rápido, não tinha outra explicação. E aí eu larguei uma coisa que eu tinha feito um voto com Deus, e eu vou dizer para você, recebi algo que era muito melhor. Aleluia! É incomparável. Aleluia! Por mais que você olha aí jogadores de futebol, eles podem ganhar muito dinheiro, podem ajudar muita gente, mas vou dizer para você com todo respeito aos irmãos que cantam e que têm os dons, receber o dom da palavra de Deus é algo que para mim é inigualável. E eu vou dizer para você, quando Deus nos dá esse dom, uma vez eu estava conversando com um amigo, a gente falava assim, quando Deus dá esse dom, você olha para a vida assim, Deus pode me dar tudo. Pode me dar muito dinheiro, pode me dar tudo, mas se Deus dissesse para você, você nunca mais vai pregar, aquilo tudo fica sem sentido, fica uma coisa assim, totalmente sem noção. Porque parece que é algo que Deus põe no coração da gente que muda a gente de alguma forma. Sabe por que eu estou dizendo isso a você? Porque quando você olha para o que é bênção, você entende que ser abençoado é viver aos pés do Senhor. Aleluia! E esse viver, querido, ele é diferente do viver que o mundo estabelece. Porque o mundo estabelece padrão de vida, eu já disse para os irmãos, mas Deus chamou a mim e a você para que a gente entenda que viver abençoado é viver na presença do Senhor. Não há nada que pague, querido, a experiência de poder ter graça de Deus para estar neste lugar. No decorrer destes 16 anos que eu já caminhei com Jesus, eu já passei por algumas experiências. Aquilo que a gente costuma chamar de desviado, e comigo nunca aconteceu. Mas Deus já me deu a experiência de me sentir parecido com o que eu acho que um desviado se sente. Teve uma vez que eu voltei, estava de férias na casa dos meus pais, e eu estava passando uma crise espiritual, porque Deus tinha me feito umas promessas, parecia que estava tudo dando errado, eu estava todo confuso, se era Deus que tinha falado comigo, se não era, se era coisa da minha cabeça. E aí eu voltei durante 30 dias. Naquela época, Deus me dava muita graça, eu jejuava muito, assim, 3, 4, 5 vezes na semana. Eu passei 30 dias e congregava todo santo dia, eu estava na igreja de segunda a segunda. Aí eu fui para as férias e eu estava em crise. Nesses 30 dias eu fui na igreja uma única vez. Sabe o que é você ter vontade de vir na igreja? Talvez os irmãos que passaram uma época fora da igreja, conhecerem e voltarem, entendam o que eu estou dizendo. Vontade de vir à igreja e não conseguir. Vontade de orar e não conseguir. Vontade de jejuar e não conseguir. Eu me senti um desviado naqueles 30 dias. Eu disse, Deus, eu acho que é isso que um desviado deve passar. Os irmãos sabem o que é quando a gente conversa com o pessoal que está envolvido no mundo das drogas. De vez em quando alguns deles olham para a gente chorando e dizem assim, irmão, eu tenho vontade de ir para a igreja, mas eu não consigo. E eles falam chorando. De vez em quando a gente está com o pessoal aqui da rua e a gente está cantando, e aí o pessoal que está lá no movimento da droga, eles começam a falar em língua estranha no meio da roda, tudo, e você olha e fala, meu, eu olho para eles e falo assim, eu acho que eu sei exatamente o que eles estão passando, que é o que eu passei naqueles 30 dias. Então, querido, estar aqui, estar na presença do Senhor, não existe bênção maior do que essa. Estar neste lugar, dobrado aos pés do Senhor, ter graça de Deus para orar, ter graça de Deus para jejuar, ter graça de Deus para meditar na palavra do Senhor. Eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei quais são os teus projetos, mas